O que a Bíblia tem a dizer sobre os juramentos? Muitos cristãos, ao lerem as palavras de Cristo em Mateus 5, 33 e 40, pensam que a Bíblia nos proíbe de praticarmos, por exemplo, juramentos perante um juiz. Mas será que é isso que a Bíblia realmente ensina? Vou ler o texto e explicar para você contextualmente. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Para nós interpretarmos um texto bíblico, é importante, em alguns casos, que além de avaliarmos o contexto imediato, é importante que usemos outros textos bíblicos de outros autores inspirados para entendermos a verdade de uma forma completa. A razão porque há muitas distorções da Bíblia está exatamente no fato de as pessoas lerem a Bíblia de uma forma isolada. Muitas vezes a pessoa lê um texto bíblico e coloca no texto aquilo que ela imaginou que o texto está dizendo. Só que isto não é o método bíblico de se estudar a Bíblia, né? O método bíblico ensinado por Cristo em Lucas 24, verso 27, por exemplo, é comparar Bíblia com Bíblia. Então eu vou fazer o que agora? Pegar alguns textos bíblicos que tratam do mesmo assunto ou que têm princípios acerca deste assunto para que nós possamos entender essas palavras do Salvador a respeito dos juramentos. Em primeiro lugar, Cristo está aqui, na verdade, se referindo às conversações comuns, a esses juramentos comuns. Algumas pessoas exageram em sua linguagem dizendo coisas como, por exemplo, eu juro pela minha própria vida, ou eu juro pela minha cabeça, ou eu juro pelo meu pai, ou eu juro pela minha mãe, ou eu juro por Deus. É contra esse tipo de juramento que Cristo é contra. E por quê? Primeiro, porque nós devemos ter uma reverência para com Deus e não colocarmos Deus em nossas conversações comuns. Segundo, o que Cristo está incentivando aqui é as pessoas a aprenderem a serem confiáveis sem terem de jurar. Então, quando Cristo fala que a sua palavra e a minha tem que ser sim, sim e não, não, ele quer que as pessoas aprendam a confiar naquilo que nós dizemos, independente de juramentos. Então, Cristo aqui é contra os juramentos que fazem parte das conversações comuns. Cristo não é contra o jurar perante um juiz, não é? Por alguns motivos. Primeiro, porque mesmo a Bíblia não sendo a favor da união entre igreja e Estado, obviamente, a Bíblia é a favor de que o cristão se submeta às suas autoridades, como lemos em Romanos 13, 1 a 4. Outro detalhe, nós percebemos que quando Jesus esteve perante a lei e ele foi conjurado por Deus perante a lei, Cristo, que obviamente não tinha medo e receio algum de repreender alguém quando estava errado, ele não apresentou nenhuma repreensão ao sumo sacerdote. Ele, diríamos assim, se submeteu àquele juramento. Aqui em Mateus 26, 63, vemos isso. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, verso 64, tu o disseste. E aí segue o relato. Então você vê que Cristo aqui, ele reconhece a sua messianidade, obviamente, mas ele não repreende o sumo sacerdote por pedir, não é,
que ele fizesse uma espécie de juramento perante Deus para dizer a verdade ou não. Vemos também aqui um exemplo do apóstolo Paulo. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 9, veja o que Paulo fez. Aqui diz o seguinte: porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo aqui nesse texto, né, de uma forma bem clara, ele invoca a Deus como sua testemunha. Então Paulo não é aqui considerado na Bíblia um pecador ou um transgressor das palavras de Cristo em Mateus 5, 33 a 37, por ele ter invocado a Deus como sua testemunha. Então não há nenhum problema em alguém ter de prestar, obviamente, um juramento diante de uma autoridade civil. É uma forma de a pessoa se comprometer, se ela tiver um mínimo de temor a Deus, é uma forma de ela se comprometer perante Deus e perante o juiz, que é um representante de Deus para aplicar a lei, para que a pessoa diga a verdade. Ela está se comprometendo, se ela tiver temor, a dizer a verdade, tá bom? E aí, eu queria aqui finalizar essa resposta indicando para você a leitura do capítulo 37 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, escrito por Ellen White. Tá? O capítulo 37 desta obra, ela aborda sobre o prestar juramento de uma forma muito equilibrada e que concorda com a posição da maioria dos teólogos reformados, especialmente, de que as palavras de Cristo em Mateus 5 se referem a esses juramentos banais, desrespeitosos, né, com falta, e a credibilidade que o ser humano deve desenvolver para que as pessoas não confiem nele só quando ele jura. Agora, essas palavras de Cristo não se referem ao juramento perante a lei, porque nós vemos isso num exemplo de Cristo e vemos isso também na atitude de Paulo. Então fique tranquilo, fique tranquila, se você for solicitado a jurar perante um juiz, você não está pecando por isso, tá bom? Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal e ativa o sininho com as notificações, você está ajudando o canal a chegar mais longe. Então faça isso, né? O Google, o algoritmo do Google precisa perceber que as pessoas estão interessadas nesse tipo de conteúdo ou neste canal. E quando você faz simplesmente isso, inscrever-se e ativar o sininho das notificações, o nosso canal pode ir mais longe. Então nos ajude a divulgarmos este conteúdo, porque ele é relevante para a vida espiritual de muitas pessoas. Tá? Que Deus te guarde, obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.